Pessoal, que sábado, que véspera de eleição, hein? Pois é, a pergunta que todo mundo está me fazendo com maior profundidade é: será que o Marçal seria burro o suficiente em apresentar um laudo forjado? É a Lenir Borges que fez essa pergunta. E aí? Pois é, tem muita coisa acontecendo. Dá a impressão de que realmente o Marçal deu uma vacilada feia. Mas o advogado do Marçal se manifestou, eu vou pôr o meu posicionamento para vocês aqui, e vocês sabem que eu não passo pano. Quando eu tenho que criticar, eu critico. Quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Nosso canal aqui tem pauta com a verdade. Mas enfim, o que será que vai dar? Muita coisa está acontecendo, vocês devem estar sabendo que o perfil do Marçal já foi derrubado. Isso aconteceu por volta das 5 horas da tarde, 4h30, 5 horas da tarde. Uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral derrubou o perfil reserva do Pablo Marçal. E olha só, se tiver segundo turno, se for rolar segundo turno, o Marçal não tem mais perfil. Será que ele vai ter que criar outro perfil reserva ou agora ele está proibido por completo de postar qualquer coisa? Cara, tá muito insana essa política e a gente vai acompanhar assim, de primeira mão tudo que está acontecendo. Antes, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar, sempre importante. E o nosso livro Persuasão Política está aqui disponível para você fazer o download e poder ter uma boa persuasão política, se preparar para as eleições lá em 2026, está bem afinado com um bom discurso político, né? Afinal, picanha não cai do céu e você tem que ter o moral, né, para poder passar isso para as pessoas, tá bom? Vamos lá, vamos começar entendendo. Primeiro questionamento. Olha só o sentimento da maioria. Um perfil que se chama CAD174, não tem um nome de perfil, escreveu o seguinte: os esquerdistas estão loucos para derrubar o Marçal. Já tiraram o Instagram do ar, sendo que era uma conta reserva. Por que querem tanto calar esse cara? Alguma coisa tem. Amanhã vou de 28, pois neles. No momento que eu estou gravando esse vídeo agora, deve estar mais ou menos umas 6 horas da tarde, 6h30 que eu estou gravando o vídeo. Estou deixando programado, que hoje não vai dar para gravar pegando as informações mais próximas. Mas assim, a gente tem muita coisa ao que ver sobre essa questão do Pablo Marçal e a gente vai discutir sobre isso. Essa do laudo do Marçal, rapaz, isso ainda vai dar muito pano para manga. Já tá dando, né? Já derrubaram o perfil do cara e nada me estranha se mandarem prender o cara mesmo próximo das eleições. Vamos entender o que... Apesar, né, de que tem muita gente de direita aí pedindo, né, a censura e a derrubada do cara. Mas vamos entender tudo que está acontecendo. Antes, vamos tratar de uma matéria aqui. Esse aqui é o Gilvan da Federal, policial federal, deputado pelo PL do Espírito Santo. Lembra do problema que o Nicolas tem de chamar o Lula de ladrão? Pois é, ele agora também vai ter o mesmo problema. A Procuradoria-Geral da República denunciou, né, o deputado que chamou o Lula de ladrão. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal o deputado Gilvan da Federal pelos crimes de calúnia e difamação contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O documento encaminhado ao STF nesta sexta-feira é assinado pelo vice-procurador Indemburgo Chateaubriand. Pois é, a grande questão aqui que nós temos é que vários, né, deputados fizeram isso. Milhares, milhões de brasileiros já fizeram isso. Será que todo mundo vai ser processado? E do outro lado, os que chamaram o Bolsonaro de genocida, de ladrão, também serão? Porque se você observar, enquanto Bolsonaro ainda era presidente, uma leva gigantesca de deputados do PT, que era oposição na época, chamava ele de genocida, assassino, ladrão, ladrão de joias. A Procuradoria-Geral da República também os denunciará? Isso aí fica a dúvida, né? Então a gente vai estar acompanhando para trazer para vocês aqui em primeira mão. Outro ponto que a gente precisa falar: eleições municipais de São Paulo estão dando o que falar. Com a máquina, alianças e TV, Nunes põe à prova a cartilha política de São Paulo. Essa matéria do Metrópolis foi interessante. O Metrópolis falou o seguinte: o Nunes fez todo o perfil do político tradicional. Mas todo o perfil. Do político mesmo, de carreira, do político acostumado. Teve o tempo de TV, usou muito dinheiro do fundão eleitoral, apoio do governador, apoio do Bolsonaro, né, redes impulsionadas, o sistema sorrindo para ele,
né, um grupo de 12 partidos do lado dele, e ainda assim o cara teme amargar aqui uma derrota para um cara que não teve nada disso. Para um cara que tá vindo, sabe, o maluco, o louco da política tá insurgindo, e pode ser que vá para o segundo turno e o Nunes fique para trás, né? Se ele não for derrubado, né, dentre a publicação desse vídeo e o momento da gravação. Mas o lance é que mesmo com todo o requinte profissional dos políticos profissionais, a velha política está perigando a perder. E o sistema, meu irmão, o sistema é bruto demais. É lógico, o Marçal, ele está na tentativa de ser a notícia, de chamar a atenção para ele. Em alguns pontos, ele erra. O lance do laudo, por exemplo, é uma discussão que vai dar muito pano para manga. O juiz, lá da primeira instância eleitoral de São Paulo, ele determinou a remoção dos posts, né, feitos pelo Marçal, das postagens, tanto nos vídeos que foram publicados, quanto, né, também nos perfis do Marçal. Primeira postagem. Ele viu indícios suficientes de que o laudo era falso. Havia indícios suficientes. Dá para alguém falar que o laudo é falso? Não dá. Mas o indício é grande de que o laudo é falso. O Vilela, que foi o podcast onde aconteceu a live com o Marçal, uma live gigantesca, mais de 1.100.000 pessoas assistiram ao vivo. A live foi gigante. O perfil tirou a live do ar. Quando você entra aqui no perfil ao vivo aqui, você verá o Boulos, você verá o Kim Kataguiri, o Datena, a Tabata, todos, um monte de candidatos aqui, né? O Tarcísio para dar o suporte para o Nunes, todos ainda estão aqui. A do Pablo Marçal foi retirada do ar, tá? E a determinação, não sei se foi pela determinação judicial ou pela vontade própria do próprio Vilela, que é o dono do perfil. Cara, a médica, que é filha, né, do médico mencionado no laudo do Marçal, ela postou um vídeo que foi publicado pela Jovem Pan, Metrópolis e vários outros, dizendo que não, o pai dela não tinha aquela especialidade e nunca nem trabalhou naquela clínica. Então a possibilidade daquele laudo realmente não ser verdadeiro é gigante. A secretária também já tinha dito isso. Mas como eu disse, somente depois de um processo judicial, né? Somente depois de um processo judicial. Mas, assim, as provas são robustas no sentido de que é uma burrice gigante do Pablo Marçal e que o laudo não é verdadeiro. Acompanha só. Gente, vim falar aqui com vocês em rede social, porque algumas pessoas já vieram falar comigo e aconteceu uma coisa um tanto quanto absurda meio a essas campanhas políticas aí. Eu não sei porquê, em que contexto foi usado o nome e o CRM do meu pai pelo Pablo Marçal, e eu sei que a questão é muito grave e eu não sei até que ponto e porquê disso tudo, né? Porque usar a identidade de uma pessoa que inclusive nem tá mais aqui, entendeu? As coisas já estão começando a ser apuradas, mas eu quero deixar esclarecido aqui que meu pai jamais trabalhou nessa clínica, nunca trabalhou nessa clínica que foi divulgada. Pois é, então mais indícios fortes de que realmente o Pablo Marçal deu uma vacilada feia, né? E aí o próprio Pablo Marçal declarou: não, eu não produzi o laudo. Esse laudo eu simplesmente republiquei. Olha só o que ele falou aqui para o jornal Metrópolis. A filha do médico que teria assinado esse laudo, que trata de laudo falso, Polícia Federal, Polícia Civil, estão investigando. Queria perguntar Mas com perigo. que o laudo é verdadeiro? Aí eu recebi, publiquei, aí sobre o Boulos, né, que é um criminoso, alguém que não merece um pingo de respeito. Pessoal, o áudio tá bem ruim, mas o que o Marçal falou foi: eu recebi e publiquei, tá? E aí ele começa a fazer críticas ao Boulos aqui. Usou dinheiro público para me destruir
Então eu tenho que tratar ele como marginal mesmo. E que a investigação corra aí muito bem. E se conseguir inocentar ele, qual que é o problema dele? É aceitar logo e avisar pra todo mundo que ele é cheirador de cocaína. Mas o senhor recebeu o Não foi eu que deu laudo, eu só publiquei. Quando o senhor recebeu? A veracidade ou lógico, só que agora você está falando, agora ele tem que provar. Você verificou a veracidade? Quem postou verificou. Mas o senhor tá... Quando o senhor recebeu? Quando? Tem que checar com o advogado, ele que recebeu. Então, assim, você vê que não teve consistência aqui na fala do Pablo Marçal. E eu não tô aqui para passar pano, tá? Se tá errado, se tá certo, tá certo. O meu indício, né, e como eu disse em vídeos anteriores, se eu fosse o juiz da causa, eu também agiria da forma de dar uma liminar para tirar a publicação, jamais as redes sociais, né? Tirar a publicação. Mas aqui você vê que o argumento do Pablo Marçal não foi forte, foi fraco. Isso pode prejudicá-lo na campanha? Eu acredito que sim. Isso pode ser prejudicial à campanha do Pablo Marçal. O advogado, né, do Pablo Marçal, que toma conta do caso da derrubada das redes do Pablo Marçal, que é o Dr. João Neto, que também é influenciador, ele fez um vídeo em defesa do Pablo Marçal. Olha só o que ele disse. Agora à noite, com um pedido de prisão do Pablo Marçal. Gente, acabei de receber aqui vários vídeos das pessoas dizendo que Pablo Marçal perdeu a campanha, Pablo Marçal vai se tornar inelegível, Pablo Marçal deu tiro nos pés. Pelo amor de Deus, param de falar besteira. Eu não vou me ater à questão política, mas à questão criminal. Qual foi o crime que Pablo Marçal cometeu? Se ele cometeu algum crime, vocês também estão cometendo. Porque todos vocês estão propagando, divulgando esse suposto atestado que, segundo vocês, é falso. Por quê? Por conta de um erro de português ou por conta de que o médico morreu. Ó, uma ressalva. O médico morreu em 2022. O atestado de 2021. Ah, porque Pablo Marçal divulgou uma foto com o dono de uma clínica que já respondeu. Meu irmão, a gente fala, cumprimenta todo mundo, a gente não sabe quem é quem. Então não pode imputar a ele essa prática. Falsidade ideológica. Inserir informações falsas ou omitir informações em um documento público ou particular. Artigo 299 do Código Penal. Vem cá, pai. Vocês viram Pablo Marçal inserir ou omitir informações falsas no atestado? Não. Ah, doutor, mas é documento falso. Não é. Não é. E se for, ele não pode ser responsabilizado por isso. Qual a culpa dele aí em divulgar um documento que chegou até ele? Porque ninguém viu Pablo Marçal falsificando documento. Ninguém viu Pablo Marçal alterando o documento. Então, meus amigos, parem de falar besteira. Se não sabe, gente, não comenta, não fica propagando fake news. Ele recebeu o atestado, e na verdade não foi nele, foi a sua assessoria, e acabou divulgando nas redes sociais dele. Aí vocês vêm logo dizendo, ah, Pablo Marçal deu um tiro nos pés. Só se for de bolos, né? Por quê? Ou de quem falsificou. Porque ele não vai ser responsabilizado por uma conduta que a ele não pertence. Cadê quem foi que viu o Pablo Marçal falsificando ou alterando o documento? Vamos lá, pessoal. Esse é o posicionamento do Dr. João Neto. De certa forma, pessoal, assim, o Dr. João Neto é criminalista. Eu já sou tributarista. Mas eu discordo. Mesmo fazendo a publicação, uma vez que o Pablo Marçal pode obter vantagem dessa publicação, ele vai ter complicações. É muito diferente, presta atenção. Você que acompanhou e viu a publicação do Marçal e compartilhou, você não é obrigatório você saber que esse perfil, essa publicação é verdadeira ou não. Então é diferente. Já no caso do Pablo Marçal, e eu não estou aqui para passar o pano, eu estou para falar a verdade. Eu vejo o problema aqui sim. Por quê? No primeiro, como ele sabe que ele pode se beneficiar, porque óbvio que se ele publicou, ele visa benefícios eleitorais em cima disso. Cara, ele pode responder por calúnia, injúria e difamação. Isso é indiscutível, tá? Isto é indiscutível. Mesmo não tendo sido ele que fez
o laudo. Mas se ele publicou sem atestar, sem verificar, pelo menos o mínimo de zelo legal, a jurisprudência entende o mínimo do zelo legal ao repassar uma notícia, caramba, né, o cara é o beneficiário disso, vai dar dor de cabeça para ele. Além disso, né, difamação, calúnia, tem um artigo, o artigo 323 do Código Eleitoral, que vê a detenção de 1 ano e multa para quem divulgar uma informação sabidamente falsa, né? E aqui é uma questão eleitoral, não é crime, para quem fazer uma publicação aqui eleitoral nesse caso, né? Então foi especificada ali, né? Então, assim, ele pode ter dor de cabeça? Pode. E o crime de falsidade ideológica? Cara, há interpretações aqui. Tem uma ala, e vai ter juízes que entendem que ele pode ter dor de cabeça, sim, devido ao fato de que esta publicação trouxe benefícios para ele de cunho eleitoral. Então, cara, o Pablo Marçal pode ter dor de cabeça. Ser preso durante o pleito eleitoral? Não. É como eu disse, a lei é bem clara, ele não pode ser preso. A não em flagrante delito ou crime inafiançável, né? Então, não pode ser. Agora, outro ponto, a Polícia Federal entrou no negócio. A Polícia Federal abriu uma investigação sobre o laudo, e aí a imprensa já está tratando como laudo falso, não poderia, né, até que fosse averiguada a realidade, mas tudo indica que é falso mesmo. Sobre o laudo falso do Pablo Marçal, que acusou o Boulos de ser usuário de entorpecentes. E aí entra um detalhe, muita gente me perguntou, mas doutor, pode a Polícia Federal investigar isso, né, esse tipo de crime? Pode, é uma das atribuições, né? Crimes contra a União, e quando é um crime de cunho eleitoral, ele pode ser considerado um crime contra o pleito eleitoral, né? Contra a sociedade como um todo, a Polícia Federal vai agir. E aí eu tenho a Polícia Federal do Lula investigando o concorrente do candidato do Lula. Aí o comentário é seu, cada um fala o que quiser. Mas a realidade dos fatos é essa. Eu tenho a Polícia Federal do Lula investigando o cara que é o principal concorrente que fez uma acusação contra o candidato do Lula. Tá aí vendo o motivo pelo qual deveria ser crime um candidato, um presidente ou um prefeito apoiar candidatos? Isso deveria ser crime, mas não é no Brasil, tá? Mas fazer o quê? É o Brasil, né? Onde o poste faz xixi no cachorro. E aí nós temos a cereja do bolo. A Justiça Eleitoral de São Paulo derrubou o perfil de Marçal após a publicação do laudo falso. E aí sim, a Justiça, né, derrubou a conta extra. Assim como o Malafaia estava pedindo, assim como os demais pediram, foi derrubada. O Silas Malafaia defendeu o Boulos contra o Marçal e pediu a prisão do Pablo Marçal, mesmo sendo ilegal, né? Pedido de prisão do Pablo Marçal, do Silas Malafaia contra o Marçal em período eleitoral, né? Parece que não conhece isso, por falar que ele forjou o documento. E aí tá o detalhe também. O Malafaia pode responder por calúnia e difamação ao acusar o Marçal de ter forjado o documento. Uma vez que o Marçal, se ele provar que ele simplesmente republicou e já existia publicação no perfil, ele não forjou, ele republicou. E aí o Silas Malafaia pode responder por calúnia e difamação também. E aí, tem outro porém aqui. Tem uma publicação, né, do Aos Fatos que ele analisou essa publicação do laudo antes do Marçal divulgá-lo. Ou seja, realmente, alguns perfis da internet já divulgavam essa informação do laudo. Mas não vamos passar pano. Ao que tudo indica, o Marçal deu uma burrice aqui ao publicar uma coisa que ele não verificou e pode ter dor de cabeça sim, uma vez que essa publicação o beneficia eleitoralmente. E aí, qual vai ser o resultado? Não sei. Sei que eu acho ilegal derrubar o perfil dele, tá? Eu discordo da decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Derrubar perfil, para mim, é censura, né? Quantos aí não tiveram, durante a internet aí toda, aí, né? Durante a eleição toda, tiveram perfis mantidos e só o post retirado? Porque com o Marçal é diferente pela segunda vez, né? Então, assim, é tenso. E aí, quando eu citei a velha política no início, me deu lembrança disso aqui. Olha essa matéria. Um servidor público foi preso pela Polícia Federal em jato, levando uma mala com 1 milhão em dinheiro. Já viu essa dinheirama toda aqui, ó? É seu. R$1 milhão em dinheiro. E um servidor público, né, foi pego
dentro de um jato, num aeroporto, com esse dinheiro. Achou muito 1 milhão? Vamos ver outra matéria de hoje também. É o dia, cara. Hoje é o dia de encerrar a compra dos votos. PF prende servidores públicos, né? E aí são os prefeitos que buscam reeleição, né? Por crime eleitoral, sacando 5 milhões. Então, 1 milhão é daquele. Agora é mais 5 milhões. Muita grana, você não concorda? E aí tem mais um caso aqui que eu vou trazer para vocês. A Polícia Federal, até agora, já prendeu 46 milhões de reais em ações contra crimes eleitorais. Tudo isso para compra de voto. Quem faz esse tipo de apreensão? A Polícia Nós, do Federal. Ministério da Justiça e Segurança Pública, fizemos um termo de cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral, por intermédio da ministra Carmen Lúcia, que preside aquela corte, no sentido de determinar à Polícia Rodoviária Federal que em todo o país facilite a locomoção dos eleitores. Nós, do Ministério... Então, resumindo aqui para vocês, amanhã não pode haver busca e apreensão dentro de carro, não pode haver blitz, não pode pegar ninguém. Não pode pegar mala de dinheiro, não pode fazer nada. A Polícia Federal amanhã vai ficar sentadinha dentro dos quartéis, deixando a política tradicional agir. Você entendeu o recado? Então, é simples assim. Vai correr solto. Era um dia, sim, da Polícia Federal estar averiguando, investigando e olhando crimes eleitorais. Mas não vai estar, tá? Por determinação do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Há uma preocupação crescente aqui de que essas ações que eu acabei de mostrar para você, de 40 e tantos milhões de reais, se proliferem. Então, esse é o grande ponto. O perigo é esse, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado nessa editorial. Né? Qual o seu posicionamento sobre o Pablo Marçal? Quero que você coloque aí. Foi um tiro no pé? Vale tudo nessa hora porque ele está em diferença de armas? Você acha que virá uma sanção maior? Coloca no comentário que eu quero saber. E por fim, mas não menos importante, nosso dia final, né, de venda é amanhã, do Persuasão Política. O livro está aqui do lado. Opa, tá de cá, né? Eu sempre confundo as câmeras. Tá de cá, tá? Então, para você que está acompanhando, é só fazer o download. O livro é, sabe, uma verdadeira consultoria para você poder estar acompanhando as informações, se preparando para ter uma boa persuasão política e também, né, tá sempre antenado aí no que está rolando na política. O valor é o valor que você quiser pagar, você baixa o vídeo, faz a publicação, tá bom? Faz o Pix aí, tá bom? Obrigado, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Desculpa o cansaço, no sábado foi um pouco mais cansativo, tá bom? Abraço.